começar aqui fazendo a chamada, e aí vocês vão respondendo conforme abrir o nome aí de vocês. Vocês podem abrir o áudio já sabem como é que funciona mais ou menos. O Abel tá aí? O professor Abel precisou levar a esposa dele, que passou mal aqui, para o pronto-socorro, por isso ele está ausente. Muito chato, né? No pessoal da aula anterior também. Mas no caso da esposa dele, acho que foi problema nos rins, né? É o que ele falou, né? Não é Covid, não. Graças a Deus, pelo menos não é Covid. Mas é grave, é delicado da mesma forma. Sim, o rapaz pediu em oração que a família perdeu um tio, infelizmente, o tio próximo, parece que era vizinho deles lá por causa dessa doença da Covid-19. Então, toma cuidado aí, todo mundo, hein, galera, pelo amor de Deus. O Anderson Luiz Peterman, também não está aí. Presente. Beleza, valeu, Anderson. Presente, professor. O André Luiz. Estou ouvindo. Obrigado, Anderson. O André Luiz está ali. Presente. Cleverson está aí? Daniel Caprielo. Presente. Danilo Coelho. Presente. David Douglas de Andrade. Presente, professor. Professor. Eu Eu ouvi você falando meu nome, mas eu não consegui responder presente. Não, eu ouvi, Anderson, e confirmei sua presença. Pode ficar em paz. Eduardo Casemiro. Presente. O Erasmo Neto. Presente. Está ali já. Felipe Mateus. Presente. Guilherme Versolato. Presente. O Guilherme Oliveira. Presente. O Hudson Franklin. Presente. Jader Lopes. Jader não está aí. Jefferson Alfredo. Beleza, Jefferson. Jefferson já está com uma biblioteca ostentosa ali, hein? Josemar Pereira. Também não está aí. Lucas Cruz. Presente. Lucas Temperley. Não está aí. Luiz Lima. Estou aqui, Pedro. Presente. Obrigado, Luiz. Matheus Canezin. Presente, Lucas. Valeu. Matheus Oliveira. Presente. Miguel Assaf. Presente. Misael de Lima. Presente. Nicolas dos Santos Barbosa. Paulo Caetano. Presente. Renato Miguel da Silva. Presente. Valeu, Renato. Valeu, Rogério. Presente, professor. Ali, beleza. Thierry está aí também, já falou. José Carlos Meireles da Silva. Presente. E o Gerson Moraes dos Santos. Presente. Beleza. Presente. Pode falar. Então, se o pessoal chegar ali fora do horário aqui, a gente vai discutindo e conversando. Pessoal, a gente tem para discutir, de certa forma, né, trabalhar um pouquinho a questão do texto do Sebastião, né? Isso, Sebastião Soares, e um pouquinho ali do Wegener, né, questão de delimitação, para a gente pensar um pouquinho, já começar a pensar nas escolhas do texto. O que vocês acharam do texto aí do Sebastião? Curtiram, não curtiram?
Eu achei interessante, professor. Ele deixa bem claro ali, né, nos pontos, né, qual que é a intenção de divisão dele, né? Na primeira parte ali no 4, no ponto 4, né, ele divide ali 4.1 e 4.2, né, que são ali as novas práticas das mãos, né, em contrapartida com o que nós fazíamos antes e agora com o que fazemos agora. E na 4.2 ali a nova partida dos pés, né, que ali já passa um ensinamento através, né, da caminhada, mas não só através da caminhada, mas sim também na pessoa de Jesus, né, e depois aquele outro plano geral, que já seria o ponto 5 dele ali, né, das divisões geográficas, e 5.2 divisões por trama, né. Eu achei bem bacana essa maneira de divisão dele, achei bem interessante. Muito bom, Luiz. Mais alguém? Pode falar, Hudson. Calma, desculpa. Foi o Everson, foi o Jefferson ou o Hudson que falou? Acho que o Hudson falou e acho que o Jefferson interrompeu, mas pode o Jefferson, depois o Hudson. Se mais alguém tiver alguma colocação, pode falar, Jefferson, fica à vontade. Exatamente. Talvez seja esse o primeiro contato aí que vocês têm contexto meio nessa ordem, né? Ele propõe uma perspectiva ali depois vocês veem essa divisão que ele coloca geográfica e tal, mas de certa forma, né? O que ele coloca como a casa também tem uma perspectiva, obviamente, temática, né? Porque a casa não é somente uma casa física, né? Tem essa relação a partir de como Jesus lida com os personagens. Então, obviamente, quem ele chama para próximo, né, que ele coloca de dentro da casa e para fora, né? E aí ele vai mostrar como essa perspectiva ela é diferente, né, do 1 ao 8 e passando ali, se não me engano, no versículo 27, né, a partir do versículo 27 até o capítulo 16. Mas como isso influencia, obviamente, na nossa leitura desses blocos, né? Então, a partir do momento que ele coloca, né, das ações da nova prática das mãos, né, que seria esse primeiro bloco, ele coloca assim, nessa fase os discípulos não estão entendendo nada, né? Que ninguém eles estão dentro da casa, mas estar dentro da casa não quer dizer que tudo vai ser revelado, né? Mas é o quê? Uma dinâmica de revelação. Por quê? Porque depois ele vai chamar a galera para o caminho, né? E aí ele vai falar dessa nova dinâmica dos pés, né? Que aí no caminho, então assim, ele vai mostrar, o Jefferson usou o termo alegoria, né? Eu não vou corroborar com esse termo, né? Porque traz toda aquela questão, né, dos pais da igreja e tal, né? Então, ele não faz uma interpretação do texto, né? Falando, esse texto aqui significa isso. Não. Ele está fazendo uma proposta de leitura a partir desses temas, né? Então, ele vai... Eu acho impressionante aí, eu vou ouvir depois, né, o Hudson, para depois fazer umas ponderações do texto, mas como ele escreve rápido, assim, né? São poucas páginas e ele vai jogando... isso aqui é disso por causa disso, né? Quando ele está dentro, quando está fora, a multidão faz isso, a multidão faz aquilo. Antes os discípulos pensavam nisso, depois tem um mistério messiânico,
e ele vai falar sempre, né, da pergunta, né, que é isso e quem é este, né, que vai pautar esses temas, e depois como muda, né, essa relação de uma maneira básica, né, até o capítulo 8 ali, você está naquela expectativa, né, quem é ele, quem é esse Jesus e tal, não sei o quê, mesmo você sabendo que é o que ele fala, né, perspectiva inicial do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, né, o Filho de Deus, a primeira coisa que você sabe é isso, só que, quem que é esse Jesus, o Filho de Deus, né? E aí começa toda essa discussão, né, e como que ele vai construir essas situações, e aí, obviamente, a partir do capítulo 8, né, versículo 27 em diante, essa relação com esse Jesus, ela passa, né, e aí eu gosto muito de um termo que ele usa no texto, né, que ele fala assim, em Marcos, né, para ele fé é ruptura. Então, não adianta nada você saber que Jesus é o Filho de Deus, está lá no primeiro versículo, né? Toda a sua perspectiva de leitura está debaixo dessa verdade, né? E ele faz esse destaque. Mas fé em Jesus é ruptura. Ruptura para quê? Para caminhar com ele. Então, ele fala, o Evangelho de Marcos, ele vai ter essa base para esse convite, né? E aí é o que é muito legal. Ele deixa claro que os discípulos não sabem, né? Eles não conhecem. Os discípulos não têm a informação que você tem lá na frente. Eles vão conhecendo Jesus na medida que as coisas acontecem. Eles sabem plenamente quem Jesus é? Não, muito pelo contrário, né? Quem é esse tal? A pergunta, quem vai responder é o centurião. Lá no capítulo 15, ele deixa bem claro isso. Mas os discípulos fazem o quê? Caminham, né? Eles rompem, eles creem em Jesus. E isso que é o mais importante. O convite para o leitor é basicamente esse, né? Beleza, você sabe, você conhece, mas você está disposto a caminhar? Dentro da história, ele vai te mostrando vários personagens, né? E aí, eu acho que é muito importante isso que o Sebastião Gameleira faz, né? Que ele traz essa importância, né? Esse ambiente, como Cristo vai trazer, como, né, o evangelista Marcos vai construindo essas relações de revelação e ausência, aí a ausência que eu quero dizer, né, dessa penumbra, né, para que você possa se desenvolver dentro da leitura, né, e como essa intencionalidade vai se transformando também dentro do evangelho. Hudson. Oba! Então, o que o chefão comentou já inicialmente, né, era parte daquilo que eu ia falar, né. Acredito que a maioria dos nossos colegas percebeu isso, né, no texto, e talvez, se fossem comentar, né, comentariam a respeito disso. Mas só para corroborar um pouco mais com isso, né, eu achei bem interessante essa divisão que ele fez, né, da casa e o caminho. Eu até comentava com alguns amigos meus hoje pela manhã, né, antes da aula, sobre o texto, que eu achei bem interessante, né. Eu já tinha pregado a Marcos 8, o final lá da função de Pedro, né, já tinha pregado esse texto, e eu dividi Marcos antes e depois desse evento, né. Claro que à luz de comentários bíblicos e tudo mais. E então a visão que ele trouxe, né, era uma visão que eu praticamente já tinha, né, dessa divisão, mas eu achei interessante o modo como ele tratou a primeira parte e a segunda parte também. Né. Eu senti também um pouco na escrita as questões políticas, sociais, culturais, né, presentes no texto de Marcos, que ele nos traz, né, essa questão dos oprimidos, né, das mulheres, dos pobres, né, e essa questão do sistema também, né, ali com a galera da alta classe, vamos dizer assim, né, os fariseus, né, esses grupos religiosos. E essa divisão também é interessante, né, eu gostei bastante do modo como ele trouxe, né, um pouco com o pé atrás em relação a tudo isso, mas achei bem interessante essa análise que ele aborda do livro de Marcos, né. Fora tudo que foi dito, né, essa observação que eu fiz da leitura foi bem bacana, né, do modo como ele trouxe. Nisso daí, Hudson, e obviamente, como eu falei, né, no texto, a gente pegou uma partezinha, né, uma introdução, e
ele faz, como eu falei, apresentações muito rápidas, né, coloca, assim, conceitos muito, ó, a multidão é isso, os discípulos são isso, os fariseus, os mestres da lei são isso e tal, tá tudo muito corrido, assim, e você fica meio, nossa, caramba, mas isso daí funciona, entre aspas, do 1 ao 8, né, porque depois do 1 ao 26, 27, lá, muda tudo, né, na realidade, aí começam outros conflitos e tal, então, mas dentro disso daí, eu acho muito importante, né, e eu creio que ele faz isso bem, ele não fica politizando, né, essa situação, por exemplo, a mulher, o oprimido e tal. Ele vai mostrar assim, olha, tudo isso, obviamente, está dentro do texto. E se você for ler o Evangelho de Marcos, você vai enxergar, né, porque o que os fariseus perguntam, né, quem é esse, né, que come e bebe com os pecadores e tal? Ele vai, de certa maneira, clarear, né, alguns tipos de leitura, né, por exemplo, a própria fundamentação, né, vamos colocar assim, né, as testemunhas, né, da ressurreição de Cristo e tal, a importância das mulheres nesse discurso, são coisas que ficam, de certa forma, meio ilógicas, né, naquela mentalidade da antiguidade, né. Quem vai colocar uma informação tão importante, né, numa personagem feminina? Não era comum, né, muito provavelmente, se fosse eu e você escrevendo a história, a gente ia querer colocar Pedro, né. Pedro já declarou que ele é o Cristo, Pedro já é, de certa forma, o protagonista ali dos apóstolos. A gente pode até pensar, né, na relação histórica ali de Pedro e Marcos, né, pensando em Marcos como o primeiro evangelho, né, o responsável pelo registro, todas as situações, a gente poderia colocar tudo isso, né, e aí, obviamente, o Pedrão ia ficar enorme, né, na história, mas não, né? Então, ele vai mostrar como essas escolhas narrativas, essas relações, todas elas são importantes para formar a identidade de quem Jesus é, né? E é muito interessante, como ele fala, né? Como o Jefferson falou, né? Ele usa o espaço geográfico de diversas formas, né? Não somente as macro-regiões, né? De Judéia, Galileia. E aí é o que ele fala, por exemplo, você não precisa saber que a Galileia é uma região dos excluídos. Por quê? Porque o texto vai te mostrar isso, né? Você não precisa falar assim, não, Bada, que ele vai falar, por que vocês acham que eles estão perguntando, né? Ele fala, pode vir algo bom, né, de lá? Ou seja, você não precisa ter um mapa geográfico, né, e saber, ele está falando de Carapicuíba ali, né, e tal, né? Eu tô brincando, né? Então, tem várias outras regiões ali que são delicadas, o Israel gostou. E várias outras cidades, bairros que a gente poderia falar, né? Não quero ofender ninguém. Mas essa situação é muito importante. Por quê? Porque ele está mostrando, falou assim, olha, obviamente existe uma intencionalidade dentro do texto, existe um porquê dessas coisas, e Marcos trabalha com isso, né? Então, o autor não coloca essas situações ao léu. E eu acho que essa é a primeira relação, a primeira estrutura de pensamento que a gente pode ter, né? A gente precisa sempre lembrar que, quando a gente fala, né, dos versículos, depois ainda, né, dos capítulos, ele vem de uma discussão do final ali, né, do século XVI, XVII, né? Então, uma discussão daquele período, né, de reforma e contra-reforma, e todas essas situações ali, pós essa situação que tem uma retomada do texto bíblico. Então, quando os jesuítas, protestantes, começam a discutir uma série de questões, que se começa a estabelecer essa questão de formação de capítulo e versículo, né? Então, quando nós vamos para o texto bíblico, né, como a nossa função, a nossa matéria, essa exegese, a gente vê um pouquinho lá no Werner, né? O autor original ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em fragmentar em seções a história. Muito pelo contrário. Ele tem uma expectativa narrativa, e aí por isso que eu acho muito legal esse texto que a gente começou lendo, que ele dá esse panorama maior, né? Como Jefferson falou assim, ele está fazendo uma grande perícope de Marcos? Não. Mas ele está mostrando como o autor existe uma mudança de tema. Por exemplo, Marcos, ele é muito, para nós, assim, né, eu creio, eu que vim ali das exatas, é uma coisa linda, né, porque é um meio ali, né, do 1 ao 8 é uma coisa, do 8 ao 16 lá é outra coisa, então, um cara equilibrado ali, né, Lucas não. A chave de leitura para Lucas, né,
essa transformação está no capítulo 9, versículo 51. Não tem a ver diretamente, né, com a declaração de Pedro, mas tem a transfiguração, Jesus, né, desce, tem toda aquela situação com aquele menino, ele vai, fala, né, que, olha, é necessário, né, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem, né, nas mãos dos homens, e padeça e sofra. Ninguém entende nada. Todo mundo está falando, cara, a gente acabou de ver você, né, você é o filho amado, aí ele ouvir e tal, pô, tá todo mundo te adorando, Jesus, você é o cara, né, você está fazendo um monte de coisa legal e tal, que negócio é esse de sofrer? O narrador, ele faz questão de falar para você, né, o narrador de Lucas, ele fala assim, olha, ninguém entendeu e todo mundo tinha medo de perguntar para ele. Aí começa a história, né, ele fala assim, olha, dados dias, né, tendo dado o período lá, dados dias corretos e tal, Jesus assume a postura resoluta de ir para Jerusalém, né? Então, o cenário de Lucas é diferente. Quando a gente for fazer a exegese de Atos, né, a gente vai conversar ainda mais sobre isso, né? Porque existe uma influência, existe uma mudança, existe uma transformação de cenário. Porque em Lucas, no Evangelho, não vou ficar aqui falando muito de Lucas, né? Mas em Lucas, o Evangelho, Jerusalém tem uma perspectiva importante. Jerusalém é onde o profeta cumpre a sua missão. Né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Né? Então, Jerusalém tem uma característica, não física. Jerusalém, gente, narrativamente, não é o Jerusalém que a gente vê lá hoje, que visita e tal, não é o Jerusalém das cruzadas. Ele tem uma perspectiva narrativa dentro da história. Né? É o quê? É o local onde a missão vai se cumprir. Por mais que os discípulos não estejam entendendo nada, vai acontecer alguma coisa em Jerusalém. Né? E acontece quando? 9:51. Então, do 9 até o 19, lá, até Jesus chegar em Jerusalém, está debaixo dessa perspectiva. E, obviamente, é uma perspectiva diferente dos 9 capítulos anteriores. Então, muda totalmente a relação. Acontece em Jerusalém, de uma maneira diferente, e aí a mudança, também existem mudanças, né? Existe uma relação diferente a partir daí. Esquece que eu falei de Lucas. O que o autor está fazendo para nós, né? Agora em Marcos? Ele está mostrando esses temas, né? Como a relação geográfica, como essa situação da casa. A casa é o quê? Onde existe a revelação. Eu acho muito legal a forma como ele trabalha o mar, né? A gente já viu várias interpretações, né? Quando Jesus anda sobre o mar, que seria ele sobrepujando o Império Romano, né? Como essas figuras metafóricas, então, né? O mar é o Império Romano, Jesus está pisando na cabeça do inimigo, né? Uma série de leituras. Elas são totalmente inviáveis? Não, né? Mas é isso que o autor, né, quer demonstrar para nós. Segundo o nosso autor aqui, ele vai falar assim, não, olha, realmente, o mar é uma figura de ruptura. Por quê? Como ele fala, em Marcos, fé é ruptura. Né? Ruptura o quê? Da sua segurança, né? Ele vai falar sobre isso. Ele não está falando basicamente, eu acho isso muito legal. E isso é uma das coisas que, de certa forma, a gente vai ver nos evangelhos, gente, pecado, né? Principalmente em Marcos ali, eu creio que mais em Lucas, ele não é somente essa situação moral, né? Muito pelo contrário, ele ultrapassa em muito essa situação. Então, essa ruptura, ela advém da fé com Jesus. Obviamente, não quer dizer que você não vai pecar mais, né? Mas você sai desse sistema, né? Você tem a oportunidade de libertação através do quê? Através da fé em Jesus. Como ele coloca, né? Primeiro, através de uma mudança, né, das atitudes aqui da mão, né, que ele fala do compartilhar do pão, das coisas que Jesus faz, e o que eu acho mais fantástico, o evangelista deixa claro, vocês não entenderam nada do partir do pão. Uma situação exegética interessante. Lá na sinagoga, né, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, o narrador fala, né, ele ficou bravo, né, e conduído, por quê? Porque pela dureza do coração dos fariseus. Logo depois dessa situação da multiplicação dos pães, ele vai falar a mesma coisa, né? É o mesmo termo. Os discípulos também têm o coração duro. Por que isso é importante?
porque a gente está chegando logo no capítulo 8. Então, basicamente, o que ele está falando para você? Cara, os discípulos têm um coração igual ao dos fariseus, né? E isso, putz, isso é um baita de um problema. Mas o que acontece? Não é sangue nem carne que revela essa situação para os discípulos, mas o próprio Espírito. E aí começa uma nova possibilidade, o quê? Caminhar, né? Então, isso é muito legal, né? A gente faz exegese não para cumprir somente uma matéria do seminário, uma exigência da Constituição de Fé, da IPB, mas para a gente pegar da Constituição, né? Não da Constituição de Fé, né? Dos documentos necessários ali para a ordenação que a IPB exige. Mas para a gente começar a relacionar como essas estruturas, como termos, como palavras, cenários, demandam ou designam uma intenção. Qual a intenção? De apresentar Jesus, né? Quem Jesus é e como ele lida conosco. Se abre o microfone aí, Neto, fica à vontade. Então, professor, só comunicando que falta 10 minutos. Eu não sei se aparece para o senhor, mas para mim aqui apareceu. Aqui apareceu, tá 8h49 descendo. Não, e apareceu aqui também que o Versolato e o Erasmo levantaram as mãos aí pedindo a fala. Ah, não, essa parte eu não vi, mas eu vi que o Erasmo abriu o microfone. Como eu estou, acho que no meio da tela, né, reduz um pouquinho os participantes. Eu não vi quem levantou a mão primeiro, mas quem quiser perguntar, falar, fica à vontade. Não, uma dúvida aqui que surgiu também nesse caminho não lembro se foi o Jefão Hudson que comentou sobre a alegorização, que você comentou a respeito do mar, por questão do público-alvo, né, que a gente sempre lê autores relacionando como a um público romano, né? Sim. Então, quando ele coloca aqui que o mar se refere ao império e relaciona isso a textos lá de Daniel, do profeta Daniel e Apocalipse posteriormente, está na página 22, é um pouco estranho para mim entender que um público romano ia relacionar essa figura do mar com a figura profética lá de Daniel, por exemplo, né? Não sei. Então, me pareceu um pouco estranho, assim, essas alegorias, assim, um pouco alegorizado, realmente. Sim, e realmente, como a gente está trabalhando, né, é óbvio, gente, a gente está lendo aqui o Sebastião Gameleira, né, vão ter outras figuras, né, obviamente que ele também está vindo de uma outra escola, né, mas, por exemplo, a própria figura do pão, outras coisas, não é que todas essas relações têm um significado oculto, né, que aí sim seria essa relação alegórica, né, mas ele está querendo demonstrar, por exemplo, principalmente nos termos que ele coloca, né, a questão da casa, a questão dos de dentro, com os de fora, como essas relações estabelecem essa intenção do autor. Então, quando ele coloca assim, que o mar é sempre um projeto, né, como eu falei, de travessia, de confiança, né, de ruptura, aquela coisa, vocês já viram, né, não preciso falar lá, aquele sermão da tempestades da vida lá, que a gente precisa confiar, né, Jesus falou que é chegar do outro lado, né, rompemos a outra margem e tal. Então, mesmo no meio da tempestade, a gente, né, Jesus está lá descansando e tal, mas, então, você vai pensar o que? Não, beleza, Jesus está querendo demonstrar que, por mais da força do império, ele está no controle da situação. Não, entendeu? Não é isso, né, exatamente, né, não é essa relação. Mas, da mesma forma como nós, igual eu falei, né, trazemos essas situações da tempestade da vida e todas essas coisas, ele vai mostrar o quê? O mar vai ser sempre uma figura de oposição, né, uma figura de conflito. Mas é uma oposição o quê? Com uma palavra, né? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Então, de certa forma, ele vai apresentar a figura de Cristo, igual quando ele fala do valente. Existem as estruturas demoníacas? Existem, claramente dentro do Evangelho, né? Até na sinagoga, onde deveria ser o local sagrado de leitura da Bíblia e tal, o demônio está atuando. Muito interessante, né, a gente pensar nisso, onde a Bíblia é lida, né, onde talvez segure toda a estrutura moral do judeu e tal, existe uma ação demoníaca, né? E então, só que ele fala, cara, pode ficar tranquilo, né?
porque o valente vai ser amarrado. Então, todas essas estruturas que ele vai mostrando, ele vai falando assim, olha, o mar pode ser enxergado, entre aspas, né, como um personagem. Que tipo de personagem? Um personagem sempre de oposição, sempre de dificuldade, né? Vai ser sempre difícil você confiar no mar, enquanto você está no mar, né? Vamos colocar assim. E a gente vê isso daí, por exemplo, né, no chamado de Pedro, né? A galera fala, pô, a gente pescou a noite inteira, né? Mas Jesus falou assim, não, vamos lá de novo. Então, assim, como eu falei, o mar não é sempre uma figura, sempre vai ter sempre essa relação narrativa de uma oposição no confiar. Por exemplo, na tempestade, né? O mar parece mais poderoso que Jesus, só que ele não é. Ah, mas o mar é o Império Romano, essa é a leitura que a gente tem que fazer e tal. E ele as pessoas que leram vão entender que, na verdade, ele está demonstrando que Jesus é maior que o Império Romano e tal. Creio que não é isso, né? Eu creio que muito mais nessa relação que é colocada, né, de formar e de apresentar a identidade de Jesus e como ele lida com certas situações, é a intenção, e eu creio que ele chama a nossa atenção para isso, né? Assim como a multidão, talvez quando vocês liam inicialmente, né, o Evangelho, você não olhava como um personagem, mas ela vai ter vamos colocar assim, uma característica de atuação, né? Que é transformada, como nós falamos, né? A partir do momento que você tomar uma decisão de estar com Jesus, é uma decisão de vida ou morte, a gente vai ver que termina o que os especialistas chamam da fase popular de Jesus, né? A multidão já não é mais tão multidão assim. Então, Então, assim, por que isso acontece? Porque agora, igual eu falei, né? Declarar Jesus como Kyrios, né? O Senhor e tal, pode trazer sérios problemas para a sua vida. Então, todas essas relações que são estabelecidas no texto, eu creio que elas não advêm dessa perspectiva de você saber, entender plenamente o que está por trás. Vocês sempre entenderam Marcos, né? De alguma maneira, desde aquilo que vocês experimentaram. E o que ele nos convida, acho que o que ele abre, né? De certa forma, isso nessas intenções do outro. Você pode concordar ou discordar, propor novas. É por isso que a gente está aqui. Porque a gente é teólogo, né? Futuros teólogos aí, né? Vocês companheiros nessa discussão, nessa caminhada. Pessoal, só uma pergunta. Eu não sei como os outros professores estão fazendo. A instrução que eu tive era que a gente faria 40 minutos discutindo, né? E depois vocês teriam outras atividades. Eu sei que eu não coloquei nenhuma atividade lá no Classroom, porque eu estou sem a senha ainda. Mas eu não sei, vocês estão saindo e voltando, vocês estão, não, professor, ó, deu os 40 minutos, eu já marquei, tá? O Cleverson, o Lucas Temper, ali o pessoal colocou aí a chamada, já abriu o chat aqui. Como vocês estão fazendo? Quem puder me ajudar aí, não sei se o Thierry, representante. Isso aí tem sido relativo, professor. Cada professor, Sim. Às vezes, sai e entra, dependendo do contexto da fala que não conseguiu concluir, a gente sai e volta no mesmo link. Tá. Então, mas a turma está bem disposta a assistir a aula, viu? Tá não, o outro, na outra turma a gente entrou 3 vezes, né? O pessoal estava, não, professor, não tem aula depois, isso, aquela, o pessoal estava disposto. Mas vamos fazer assim, retornando, eu não lembro quem levantou a mão, além Foi do... o Versolato, o Guilherme Versolato. Então, Guilherme, a gente fecha ou espera terminar essa daqui, e aí a gente eu volto com a sua pergunta, e aí o pessoal quiser voltar, eu já fiz a chamada, pelo que está constando aqui, somente o Abel, né, pela situação que foi colocada ali pelo Thierry, e o Josemar estão ausentes. O Josemar chegou depois? Não? Então, beleza, né? Josemar Alves Pereira. Então, fechando aí, a gente volta no mesmo link, e aí eu quero ouvi-los. Beleza? Então, vamos fechar e entrar logo, que é melhor. Ok, até mais, gente. Fechar aqui. Eu vou sair. Para ele poder fazer a pergunta dele, pelo menos aqui na minha tela parece que ele ainda não chegou. Ele já está aqui. Já está aqui?
Ah, então beleza, Erasmo, obrigado. Eu passo para ele, então, a pergunta. Perdão, o senhor chegou a falar alguma coisa? Eu meti a mão aqui, derrubei água. Não, imagina, só passei, falei, eu achei que você não estava aqui, né, porque está nessa perspectiva mais horizontal. Uhum. Eu falei que você tinha se manifestado já na outra aula, gostaria de ouvi-lo. Sim. Eu achei muito interessante que o Dom Gamaleira, ele chama a atenção que o Evangelho de Marcos vai responder duas questões centrais, né? E aí, de repente, pode sanar toda a nossa alegoria, sanar essa possibilidade de olhar de forma alegórica. Que é isto e quem é este? Quem é este que vence o mar? Então, toda a proposta da resposta do exegeta, no caso, é para responder essas duas questões, né? Então, por isso que ele vai defender todos os seus argumentos, aí parece por hora alegórico, mas ele está propondo exatamente isso, responder questionamentos que é exposto logo nos seus primeiros versículos do Evangelho. E fazer também um comentário a respeito da importância de ler um comentário latino-americano, porque às vezes a gente fica tão saltado e a gente vai ler. Aí não tem problema com fome na Europa mesmo, de fato. Nos Estados Unidos também não tem. E aí a gente até assusta quando ele tem uma perspectiva mais socioeconômica, porque o que ele está propondo é fazer teologia dentro de um ambiente muito próximo ao nosso. E aí o triste é que quando a gente sobe no púlpito, a gente desconsidera essas mazelas do nosso povo. Eu achei muito interessante a proposta da leitura a partir do Sebastião atual, porque ele é um senhorzinho já ainda vivo, Sim. propondo um texto do século XXI dentro do nosso ambiente que sofre com mazelas socioeconômicas. Era mais isso que eu queria dizer. Eu acho muito legal, né, quando ele vai falar dessa relação, né, de riqueza e poder, e ele fala que essa situação, né, é como, entre aspas, é a forma como a sociedade se organiza, né? As pessoas precisam de coisas para validar a sua liberdade, né? Então, de certa forma, quanto mais coisas eu tenho, né, mais liberdade, ou mais poder, mais acesso às coisas eu tenho. Ele vai mostrar como o Marcos ele vai desorganizar totalmente essa ordem a partir da figura de Cristo, né? Porque ele fala assim que chega a ser incompatível essa proposta, né, de vamos colocar assim, um reino de liberdade a partir de coisas com aquilo que Cristo propõe. E como você bem disse, né, uma questão extremamente atual e que dificilmente estaria, talvez, né, ou surgiria a partir dessa discussão, vamos colocar assim, numa sociedade mais equilibrada economicamente, né, ou a partir de uma relação acadêmica desassociada desse pé no chão, né, vamos colocar assim, que o Gamaleira propõe, né? Então, a figura de Cristo, ela vem vamos colocar assim, né, entendam bem, o personagem, Jesus, ele vem dentro dessa relação. Se existe essa pergunta, né, que é isto e quem é este, por que no primeiro versículo Marcos coloca, né, Evangelho de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus e tal? O que você falou, parece que já está respondida, né? Mas o autor, ele não quer somente, vamos colocar assim, né, fomentar ou encerrar essa situação. Ele quer te mostrar, né, a partir, obviamente, como ele coloca, né, essa divisão da mão e do caminho, ele quer te convidar a tomar uma decisão, a tomar uma posição em relação a este, né, e em relação a isto. Obviamente, essa decisão vai influenciar, né, as suas atitudes, né, o que sua mão vai fazer, né, e, obviamente, os seus caminhos, né, suas escolhas. Então, é muito mais profundo, e eu acho muito legal como ele vai mostrando, né, essas intenções, né, de estar na casa, não estar na casa, né, ser multidão, por que a pessoa deixa de ser multidão, né, e se a gente for pensar na nossa figura, na nossa caminhada religiosa,
Cara, o começo do ministério de Jesus, né, que o pessoal chama de fase popular, do 1 ao 8 aí, pô, é muito legal estar do lado de Jesus. Jesus dá comida, Jesus fala coisa bonita, Jesus cura, né, faz uns milagres muito legais e tal, pô, eu queria estar junto, né, imagina, não tem doença, não tem fome, não tem nada, né, só que quando demanda uma associação minha, né, uma escolha minha, que eu posso perder, e eu posso perder tudo, né? Eu posso perder até a minha vida, e aí? Cadê a multidão, né? Muitas vezes a gente está nesse caminho. Igual, a gente está falando de exegese, né? E o nosso texto do Werner, ele vai falar sobre o recorte, a escolha, né? Porque, obviamente, esse recorte, essa escolha não é original do autor, mas já fica aqui, né, para vocês pensarem, quando vocês forem escolher o texto, escolham, né, passagens narrativas. Por quê? Marcos tem alguns sumários, né? Jesus passando, tal, o que ele fazia, né? Ele fala sobre isso um pouquinho, né? Ensinava, curava, né? E pregava o arrependimento, né? O reino de Deus está próximo, tal. Isso não é uma narrativa, isso é um sumário. Então, quando vocês forem trabalhar, né, que vocês forem escolher brevemente, né, daqui a pouco o texto de vocês, escolham passagens narrativas, né? Então, uma história que tem ali uma delimitação, né, de começo e meio e fim, né? É uma passagem ali que vocês consigam analisar em si mesmo, mas não um sumário, né? Pegue um pedaço, uma história ali que o narrador apresente para a gente, né? Então, muito legal, Guilherme, esse destaque, e para como você bem colocou, né? Como muitas vezes nós nos esquecemos, né, ou empobrecemos o nosso discurso, porque a gente não consegue relacionar e não consegue fazer essas leituras a partir da nossa realidade, né? A gente delega para o Piper, né, delega para o Keller, delega para uma série de outros caras que muitas vezes estão dentro de uma situação muito mais cosmopolita, né, por exemplo, uma cidade igual Nova York e tal, que o que tem para dizer, né, para nós aqui do interior do estado de São Paulo, né, ou de onde vocês estiverem trabalhando, a gente precisa, vamos colocar assim, traduzir, né, e essa é a nossa função. Gente, vocês já devem pregar, né, vocês já devem expor a palavra e tal. Eu não sei vocês, mas para mim não tem coisa mais triste do que sair do púlpito, né, e parecer assim que você falou sozinho, né, no nosso caso, hoje falou com a câmera, né, você trazer algumas situações e a galera fica meio... tal, por quê? Porque você não conseguiu, de alguma maneira, transmitir ou passar o texto para aquela realidade, né? Então, cabe a nós esse exercício. E, obviamente, que a exegese vai vir para trazer um panorama maior, né? Vocês vão ver, quando vocês começarem a entrar no texto grego de Marcos, que Marcos tem um estilo próprio, né, de escrita, tem termos que ele utiliza mais, né, a corrigida fiel vai traduzir o cai, né, sempre como né, que tem um segmento narrativo que a revista atualizada, por exemplo, não traduz, para dar uma dinâmica maior da narrativa. Então, por que essas escolhas são importantes, né, para Marcos? Obviamente, isso vai ajudar vocês a delimitarem as perícopes, né? Então, todas essas coisas são importantes, porque, como a gente está falando, alguns termos são fundamentais e são atuantes dentro da narrativa. A gente vai ver que a nossa forma de exegese vai trabalhar essas questões. A gente vai falar do texto, vai falar do aparato, mas vai ver como os personagens se relacionam dentro da narrativa, né? A partir do cenário, a partir, né, das falas, quem está falando, para quem está falando, a partir das tensões e dos conflitos, né? Então, sempre que um personagem atua, vai gerar uma tensão, um conflito, né? No caso, como a gente falou, o mar é uma alegoria e tal. Para mim, para você, de certa forma, isso não é o fundamental. O fundamental é nós entendermos como o mar atua na narrativa. Então, como eu falei, se ele atua, normalmente era uma figura de oposição, né? Então, o vento e o mar e tal, eles são personagens? Sim. Né? Como eles atuam?
de certa forma, a gente vai discutir. A multidão é um personagem? Sim. Né? Talvez nunca falando ali, mas ela sufoca, ela espreme, né? Obviamente, isso é uma visão, como eu falei, de um personagem, né? Por que ela sufoca, né? O que isso quer dizer? Mais lá na frente, a gente vai ver que eles não estão com o Senhor, né? Então, todas essas questões, essas relações são importantes. O Neto falou ali do público-alvo, né? Isso é importante, sem dúvida. Quando a gente for conversar um pouquinho mais sobre Atos, a gente vai falar sobre isso. Mas não levem ainda, né, de uma maneira tão, vamos colocar assim, tão rígida, essa questão, né? Marcos é para o público romano, Mateus é para o judeu da diáspora, né? Lucas é para a comunidade gentílica chegando na Judéia. E João não é sinótico, né? João escreve meio que um romance, né? E tal. É para quem quiser ler, o novo convertido, leia João e tal. Sai um pouquinho disso, por quê? Porque a partir do momento que nós nos comunicamos com o texto, a gente sempre tem que partir daquela perspectiva hermenêutica que o texto comunica. Se comunica com quem? Com quem está lendo, né? Então, o texto sempre vai se comunicar a partir de quem está lendo. É óbvio, dentro desse sentido de produção e dentro desse exercício exegético, é importante a gente entender o quê? Como eu falei, as questões de estilo, né? Igual o Erasmo falou, mas a pessoa ia relacionar isso, né? Por que não está lá embasado lá no Antigo Testamento e tal? Isso daí vão gerar outras discussões, né, dentro do texto. Mas, de começo, não se preocupem, né, com essa situação. Se preocupem com quem o texto está se relacionando agora, né? Então, isso vai ser importante para o nosso exercício exegético. Porque, sinceramente, se a gente for tentar reconstruir, né, esse primeiro leitor, a gente vai estar fazendo o mesmo exercício de tentar reconstruir, vamos colocar assim, né, o Marcos histórico, né, o autor de Marcos, lógico, ele está inserido dentro de um contexto que é importante para nós, a gente vai ler, né, vai discutir sobre esse contexto, além da estrutura e de ferramentas que são, a gente vai ver aqui na aula 4, contexto em que surgiu o Evangelho de Marcos, né? Então, isso é importante para nós, sem dúvida, mas, principalmente quando vocês forem escolher o texto e essas expectativas narrativas, não tenham como fundamento, né, esse primeiro leitor. A gente está pensando no que ele se comunica para nós hoje, né? Acho que é só isso. Vamos lá, gente. Posso fazer Pode uma falar. pergunta? Opa, lógico. Desculpa. Não sei quem está falando, mas é bem-vindo. Guilherme, novamente. Depois Beleza, eu gostaria de falar também. Pode ser? Tranquilo, não, pode ser, lógico, a gente está aqui para isso. Quando o Sebastião propõe essa ideia do caminho, depois em Jerusalém, ele faz a divisão abrupta no 8. Só que eu já vi algumas divisões falando que até o 8, aí você tem o 9 e o 10 que vai trabalhar da Galileia até Jerusalém, onde se encontra o desfecho praticamente central do Evangelho de Marcos, onde você tem o diálogo sobre a diaconia do Filho do Homem, aí depois que eu li o texto, eu voltei para entender um pouquinho melhor, aí tem muito o termo caminho, onde o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, querendo falar com o Cristo, ele acabou de falar que ele veio para servir, e então os discípulos que não compreenderam no capítulo 10, continua sufocando a voz daqueles que estão no caminho, e Jesus falou, não, manda ele vir até mim, então o Cristo pergunta o que você quer que eu faça, aí ele exemplifica. Você compreende que a divisão abrupta do capítulo 8 é a mais exata, ou existe essa ponte do 9 e 10, do momento do até o 8, aí tem o 9 e 10, e aí tem do 11 até o 16. Beleza, Guilherme, boa pergunta. Sempre que nós falamos, por exemplo, de estruturas, né, desses tipos de divisão e tal, nós estamos trabalhando com propostas, né?
como eu falei anteriormente, a própria divisão de versículos e, posteriormente ainda, capítulos, são algo, de certa forma, recente, né, na história do cristianismo. A gente tem muito mais tempo de textos sem capítulos e sem versículos do que de textos com capítulos sem versículos. Basicamente, é quase 3-1, né, a relação temporal disso. Então, é óbvio que isso influencia a nossa leitura, sim, né? Mas, como eu falei, é sempre uma proposta de estrutura. Então, olha, o narrador, quando ele fez, né, quando ele colocou, tirando, sei lá, né, o livro de Salmos, que são vários pedaços que não tem, apesar de ter livro, tem uns 5 livros, né, dentro do livro de Salmos e tal, mas que existe uma proposta de organização, né, que é anterior a essa divisão de capítulos, coisa parecida, e mesmo o livro de Salmos, né, existem discussões, né, até algumas bíblias que anexam um salmo com o outro, e aí mudaria toda a numeração e tal, mas que normalmente vem com um número em parênteses, coisa parecida. Todas essas discussões são propostas, né? Então, isso é uma outra coisa, né? A gente nunca pode ser muito... vou usar novamente esse termo, né? Ser muito rígido nessas questões. Por exemplo, a gente vai ver divisão de capítulo e texto entre NVI e ARA, né? E, obviamente, tem uma proposta editorial, né, a partir da tradução do original. Então, quais são as tensões, né? Porque isso muda a leitura do texto? Sim, sem dúvida, né? Tem um exemplo clássico lá de 1 Coríntios, capítulo 13 e tal, no final, como e vos passo a falar, né, do caminho sobre modo excelente e tal. Começa o capítulo, né, depois desse versículo, começa anteriormente e tal. Então, todas essas relações vão influenciar a nossa leitura do texto, né? Essa é a melhor proposta, né, a proposta do Gamaleira? Não, né, não querendo dizer a melhor assim, né, a ó concurso, né? Não, vai ter sempre discussão, como você bem colocou, né, dependendo do contexto histórico onde as estruturas são geradas, né, elas vão ter ênfases diferentes, né, como eu falei de Lucas, né, capítulo 9, versículo 51, é uma chave de leitura, né, outros vão falar que não, ela começa lá na sinagoga de Nazaré, né, lá no capítulo 4, né, que é a primeira ruptura em relação ao ministério de João Batista, e então, sempre vai ter essa análise, essa estrutura, e por isso que vocês estão sendo convidados a isso, né? Quando você faz um recorte do texto, você está sendo convidado a propor uma estrutura, né? Você está falando, esse pedaço que eu tirei aqui, eu estou tirando porque, olha, ele apresenta isso, porque ele apresenta aquilo. Então, essa é um fragmento, é uma fração que ela pode ser analisada em si. Isso é um pouco que o Werner vai falar. Então, você poderia pegar um capítulo, mas poderia, né? Mas, igual, até o que nós entendermos por capítulo, em termos de sociedade bíblica, né, vamos colocar assim, ou NVI, ou outra sociedade de tradução e tal, também pode estar errado. Você pode discutir isso. Aí você pode propor, olha, ele foi até esse versículo, mas eu proponho que, por causa desse verbo, por causa desse termo, a gente coloque tal situação, né? Então, se numa estrutura, vamos colocar assim, micro, né, até de versículo, a gente pode ter essa discussão, imagina no livro todo, né? A discussão sempre é bem-vinda e vocês são mais que convidados a estarem nessas discussões, né? Então, até em proporem novas estruturas, né? Então, se você fala assim, não, olha, eu acho que o capítulo 9 e 10 fazem essa ponte, aí você vai precisar, o quê? De elementos. Então, olha, é um cenário específico, né? O assunto, de repente, que é tratado é totalmente diferente, né? A gente pode ver, por exemplo, como eu falei, o capítulo 7 de Lucas é o capítulo de preparação para aquilo que vai acontecer no capítulo 8, capítulo 9. O narrador pensou, igual eu falei, em termos de estrutura de capítulo? Não. Ele falou, minha história está vindo assim, agora beleza, capítulo 4, ele está revelando isso, acontece no capítulo 7, a situação lá com João Batista, capítulo 8, capítulo 9,
transfiguração. Então, tipo, é o auge ali. E a partir dali, vai mudar totalmente a perspectiva, porque agora Jesus não é um cara comum, né? Vamos colocar assim, né? Comum entre aspas, né? Desde o início do evangelho ele não é um cara comum. Mas agora está muito claro, né? Que ele é uma pessoa diferente. Então, vocês são mais do que convidados a discutirem isso. É isso que a gente vai fazer na exegese. Discutir essas estruturas, discutir esses termos. Né? E por isso que a gente está falando dessas questões de recorte. Ficou claro, Guilherme? Não Sim, sei quem obrigado. tinha... Imagino que agradeço. Não sei quem tinha falado também que queria fazer um comentário. Desculpa, José gente. Carlos. Fica à vontade, José. Agora você está aqui no meio. Boa. Eu queria compartilhar o entendimento que eu tive do autor, a proposta dele, e depois tu me julgasse esse entendimento, se está correto. Ele fez uma proposta de mostrar o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu entendi que ele estabeleceu duas colunas, aonde, para ele responder como se deu o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele fez a pergunta, que é isto? E colocou, né, como que eu também entendi um pouquinho de alegoria, a casa. E que Jesus está agora construindo uma casa através dos doentes, oprimidos, os pobres, né, os renegados. E a construção desta casa exige um rompimento com o sistema, né, que a pessoa precisa deixar agora para seguir Jesus, e as multidões abandonam, né, a busca ao templo e começa a buscar Jesus, seguir Jesus às multidões. Então ele começa a construir essa casa com esse povo. E ele precisa também responder a questão do Filho de Deus, e ele propõe também a questão a pergunta, ele vai responder com a pergunta, quem é este? E isso é possível através do caminho, que não adianta, como o autor diz, não adianta você estar dentro da casa somente, que você não vai obter totalmente a luz, a revelação. É preciso você segui-lo agora, né? E você seguindo, você descobrirá quem é este. Eu entendi, né, na minha visão, ele foi muito feliz, né? Porque ele conseguiu, para mim, né, demonstrar o Evangelho de Marcos de uma forma que antes eu nunca havia visto, né? Porque Jesus veio quebrar com o sistema vigente e estabelecer uma nova casa, né? Que é refazer aquela casa que ruiu, né? Com esse tipo de pessoas que foram abandonadas pelo sistema, pela casa vigente, né? E respondendo à questão do filho, aí então agora precisa seguir a Jesus, né? O caminho, né, agora que vai levar esses habitantes da nova casa a conhecer quem é o Filho de Deus, né, somente através do seguir o caminho. Foi esse entendimento que eu tive da proposta dele. Eu achei muito interessante. Sim, José. Exatamente. Se a gente olhar lá no final, né, como eu falei, né, a gente deu um texto introdutório, né, do que seria esse comentário, que também ali esse primeiro volume, né, vai do 1 ao 8, ele vai fazer uma proposta já meio, assim, olha, eu vou trabalhar no meu comentário isso aqui, né, e aí ele coloca, né, parte 1, capítulo 1 e tal, até o 8:26, e ele coloca aqui, né, a casa na Galileia, ele coloca a missão de Jesus e tal, né, gente, como eu falei, às vezes vocês estão usando, né, esse termo, alegoria e tal, ele não está lendo o texto e está falando assim, olha, aqui e tal, isso aqui é uma casa. Ele está usando esse termo, casa, né, como uma representação. Então, não quer dizer assim, e nisso aqui está a casa, né? Igual eu falei, ele vai falar assim, a casa ali vai ser esse espaço de revelação, né? Às vezes, obviamente, está lá Jesus com seus discípulos sentado e ele fala uma situação, né? Que é o que ele coloca, né? Fala, olha, vocês entendem, aquela galera de fora não entende, né? Por quê? Porque para eles não foi dado entendimento. Então, o narrador está te convidando o quê? Para um espaço mais íntimo, né? Então, essa é a relação que ele estabelece como casa, né? Mas aí, debaixo daquela perspectiva que ele apresenta, né? Ele vai falar assim,
o estar na casa, né, ou seja, o estar próximo de Jesus, exige uma responsabilidade, né, exige uma mudança o quê? De atitude. Como? Né, através do partir do pão. A gente não consegue, né, vencer o sistema somente com um discurso, não, a gente precisa de uma ação prática, né, e isso é fundamental. Depois, né, desse estabelecimento prático e todas essas situações, a gente vai ter outras situações, né, que são advindas do compromisso. Qual que é? O caminho. Então, como você colocou, né, e acho muito legal, né, eu também, quando passei a primeira vez, né, por esse texto, fiz até uma série, né, o nome da minha série eu fiz meio como se fosse uma novelinha mesmo, Quem é Este, né, aqueles nomes de novela mexicana e tal, autor, Marcos, aí fiz até uma aberturazinha, né, tipo, os personagens principais e tal, e Marcos, assim, é uma delícia trabalhar Marcos, assim, eu trabalhei do 1 ao 4, do 4 ao 8, do 8 ao 12, do 12 ao 16, né, então, de certa forma, respondendo ali o que o Guilherme colocou, quando eu fui trabalhar, eu não trabalhei, né, do 1 ao 8, tal, como um grande bloco, eu trabalhei como 2 outras sessões. Aqui ele divide, né, a primeira parte dele em três sessões, né, depois a segunda parte também em 3 sessões, né, então, a própria divisão deles vai ter várias outras subdivisões e tal, mas o importante é sempre quando nós formos para o texto, independente do texto, a gente tentar estabelecer essa relação, né? O que o autor está querendo demonstrar para nós? Como ele demonstra para nós, né? Que é isso que ele está falando. Está falando, olha, existe um cenário, existem cenários específicos, né? Existem cenários que personagens participam, cenários que personagens não participam. Por exemplo, às vezes, o que ele está falando, né? A revelação, a intimidade é para os discípulos, né? Ah, mas os discípulos, por quê? Eles são caras legais e tal? Não, eles nem sabem, né, quem Jesus é, de acordo com o Evangelho. Ah, o centurião declara que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas o centurião participa dessas situações? Não, né? E aí, obviamente, ele vai estar implicando em nós, pastores, uma resposta. Você já sabe que ele é o Filho de Deus, você já entendeu a caminhada, você já entendeu algumas perspectivas. E aí? Qual que é a sua resposta, né? Você quer ser discípulo? Quero. Então, parte o pão, né? Porque foi isso que ele ensinou. Para a gente conseguir destruir, né, derrubar o sistema, vamos colocar assim, e aí que não seja um discurso, né, político e tal, mas para a gente derrubar o sistema, a gente precisa ser generoso, a gente precisa compartilhar o pão, a gente é uma comunidade de irmãos, a gente vai ver isso lá na frente na igreja, né? E, mais do que isso, a gente precisa seguir o caminho, né? A gente precisa assumir uma postura, e essa postura é contra Jerusalém. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, José Carlos, mas acho que eu fui um pouquinho na linha do que você falou e também trabalhando a questão que ele levanta para nós, né, Gamaleira? Ok. Isso aí, gente. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Acho que é hora do almoço agora, né? Exato, então. Só para deixar claro aqui, né, na nossa próxima aula, tem paratextos de edições bíblicas e exegese. O que são os paratextos, né? São aqueles comentários. E aí também, né, falando um pouquinho do que o Jefferson colocou e do que o Guilherme colocou, também o Erasmo, né, são, de certa forma, as nossas muletas, né? Aquele clássico lá, né? Quem nunca pegou a Bíblia de Genebra, né? Aí eu estava achando que o texto falava alguma coisa, aí você vai lá nos comentários e fala, nossa, pisei na bola, né? O que o professor Leonel, né, que vai dar essa aula e tal, mas dentro da Bíblia de Genebra, né, ou qualquer outra Bíblia de estudo, né, até aquelas Bíblias que fazem aquelas notinhas, né, de relacionar um texto com outro, todos esses acessórios são chamados de paratextos, né? E, obviamente, gente, eles influenciam a nossa leitura. Dentro da Bíblia hebraica, né, ou dentro do Novo Testamento, a gente tem o chamado aparato crítico, né, que vão
vai demonstrar, de certa forma, a leitura histórica do seu texto, que, obviamente, vocês precisam saber ler, né, o aparato, pelo menos, ali do seu texto, né? Então, é só para vocês ficarem atentos nessas questões. E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Eu creio que vocês já estão lendo o Evangelho de Marcos, né? Já estão pensando no Evangelho de Marcos. Faz o quê? Pega o texto que você está pensando aí para exegese, como eu falei, né, um texto narrativo, tenta encontrar ele em várias Bíblias, né? Pega a Bíblia mais maluca que você achar, aquela Bíblia do Thales Roberto. Espero que não tenha na biblioteca, né? Mas se você achar a Bíblia do Thales Roberto, vê o que o Thales Roberto está falando do seu texto. Vai na Bíblia do não sei o que lá, pentecostal. Vê o que ela está falando do seu texto. Vai na TEB, né, na tradução ecumênica. Vê o que ela está falando do seu texto. Bíblia de Jerusalém e tal. Em todas essas Bíblias, Bíblia do Peregrino, tenta pegar aí pelo menos umas 5, 6 versões de paratextos e traz para a aula. Eu sei que talvez você ainda não tenha definido o seu texto e tal, mas quanto mais igual, né, vocês vão ver como existem leituras, interpretações diferentes, principalmente aqueles textos mais polêmicos, né? Eu creio que ninguém vai fazer exegese, né, do cara pelado lá de Marcos e tal, mas vê o que o pessoal está falando desse cara, né? Você vai ver que tem muita Bíblia que pipoca, né? Que não vai entrar realmente em discussões exegéticas, em discussões fundamentais do texto de vocês. Mas façam essa leitura, por quê? Não é o texto bíblico, mas é aquela nossa muleta, né? O paratexto. Então, para a nossa próxima aula, não tem nenhum texto específico de leitura, mas façam isso. Pega o texto de vocês, né, o que vocês pretendem trabalhar na exegese, pega tudo quanto é Bíblia que vocês têm, desde aquelas notinhas de textos relacionados, né, aquela que relaciona dentro dos sinóticos somente e tal, e tenta, quanto mais ferramentas vocês conseguirem, mais textos diferentes, e quanto mais escabrosos eles forem, mais legal vai ser as ferramentas que vocês vão conseguir trazer para a nossa próxima aula. Beleza, gente? Joia. Então, beleza. Bom almoço aí para todo mundo.